Quando eu me apaixonei por quadrinhos e comecei a mergulhar nesse mundo caótico de papel e poesia, eu vi muitos autores dizerem que o que separa os quadrinhos das outras formas de arte é o silêncio. O problema é que eles esqueceram de explicar o que essa afirmação filosófica significa na prática. Soa até contraditório pensar em silêncio em uma mídia que só tem texto e imagens, sem contar que o silêncio também aparece em outras formas de arte. Então era claro que tinha um significado oculto nessa frase. Hoje eu vou contar para vocês como foi a minha jornada para desvendar esse mistério e o porquê as respostas eram completamente diferentes do que eu imaginava. Antes de descobrir a verdade por trás do silêncio nos quadrinhos, eu precisava entender o que ele é. Esse vídeo vai ser dividido em 4 capítulos curtinhos e a gente vai ver isso no capítulo 1, Silêncio nos quadrinhos, também conhecido como Foi mal, o Ivan tava doidão. Já que quadrinhos não emitem som, era claro que nesse contexto a palavra silêncio tinha outro significado. Meu primeiro palpite foi de que os quadros de silêncio são os quadros que não contêm falas. E apesar disso não estar totalmente certo, foi um bom começo. Afinal, em um filme ou no teatro, quando os atores estão falando, eles produzem som, e a ausência de som é o silêncio. Então eu pensei que talvez o texto fosse um equivalente disso nos quadrinhos. Mas quanto a palavra falada e a escrita têm em comum? Resumidamente, uma linguagem é um conjunto de signos linguísticos, que são a junção de significados a significantes. Isso tudo é um jeito bonito de dizer que nós conectamos um conceito a uma outra coisa qualquer. Observem esse animal gracioso na janela. Nós decidimos que a sequência de sons capivara se refere a ele, mas nós poderíamos ter escolhido qualquer outra sequência de sons, letras ou literalmente qualquer outra coisa. Nós poderíamos passar a chamar as capivaras de Rodolfinhos ou até criar uma linguagem inteira usando memes do Alan Zoca, onde um Zocafé seguido de 2 Lazy Zocas quer dizer sim e 3 Zocafé seguidos de um Lazy Zoca quer dizer capivara. Tá, mas o que essa loucura linguística tem a ver com quadrinhos? O segredo é justamente que um conceito pode ser associado a literalmente qualquer coisa. Sistemas linguísticos são só formas diferentes de comunicar, mas a informação transmitida vai ser a mesma em texto, som ou sequência de alanzocas. Então realmente faz um pouco de sentido dizer que quadros sem fala são quadros de silêncio. Afinal, cada mídia tem uma forma de comunicar, mas em todas, o oposto de comunicar é o silêncio, ou seja, os momentos de silêncio são momentos de ausência de informação. Mas como eu disse antes, meu primeiro palpite não estava 100% correto. Afinal, eu não tinha considerado que existem outras formas de transmitir informação além da linguagem. Se a gente observar a pintura Ivan o Terrível e seu filho Ivan, feita pelo artista Ilya Repin, isso fica mais do que claro. Apesar do quadro não ter nenhum texto, ele está transbordando informação e sentimentos. As cores, a expressão facial no rosto do Ivan, a disposição dos elementos, pontos de iluminação, cada pedacinho conta uma história inteira. Não é à toa que ao longo dos anos esse quadro causou reações chocantes no público, desde pessoas tentando esconder e destruir ele, a pessoas se desvivendo ao saberem que ele tinha sido danificado. E esse é só um exemplo. Se nós observássemos as cores dos quadros do Basquiat ou os personagens dos quadros do Portinari, nós veríamos outras 1000 maneiras de como comunicar e passar a emoção através de imagens e simbologia. Mas vamos lá. Agora a gente sabe que o silêncio nos quadrinhos é ausência de informação. Só falta descobrir por que ele é especial. No capítulo 2, Silêncio ocupa espaço, também conhecido como A burrice do Scott não cabe em uma página. Quando eu comecei a comparar os momentos de silêncio nos quadrinhos com os de um filme, as diferenças apareceram de cara. Eu vou mostrar para vocês 2 momentos de silêncio em um filme e logo em seguida 2 momentos de silêncio em um quadrinho. Observem com cuidado e tentem adivinhar a primeira diferença. Se a sua resposta foi tamanho ou você acertou? Pera, o que diabos? Enfim, no audiovisual, cenas silenciosas podem ocupar quantidades variadas de tempo, mas todas elas ocupam o mesmo espaço na tela. Já nos quadrinhos, 2 instantes de silêncio podem ter tamanhos completamente diferentes. Mas quais são as consequências disso? No início de Scott Pilgrim, quando ele e a Knives estão apaixonados, as cenas entre os dois são repletas de falas e energia. As sequências são intensas e cheias de movimento e informação, mas as coisas mudam. O Scott começa a se distanciar e, com medo de contar a verdade, ele escolhe se calar. Os dois começam aos poucos a se machucar e, à medida que as páginas passam, pequenos quadros de silêncio vão aparecendo sutilmente entre os dois. E ao passo que as coisas pioram, eles vão aumentando, 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 até que toda a página é tomada pelo silêncio. E mais do que isso, eventualmente o silêncio fica tão grande que não sobra espaço nenhum na página para Knives. Cada quadro de silêncio tem um tamanho diferente e altera muito mais do que só a estrutura da página. Isso faz com que cada um deles transmita sentimentos e intensidades
completamente diferentes, acompanhando a progressão da história. Além disso ser vital para a construção do arco da Knives e do Scott, é algo que outras mídias não seriam capazes de replicar da mesma forma. E só essa característica já abre infinitas possibilidades de histórias únicas para contar. Mas ainda tem outros elementos importantes sobre isso para descobrir, que nós veremos no capítulo 3. Mas antes disso, uma breve pausa para os anúncios. O que foi, produção? Eu acabo de ser informado que ninguém quis ser nosso patrocinador, porque esse canal falido só tem 11 inscritos e um vídeo com 30 visualizações. Nesse caso, nós vamos ler o único comentário do vídeo anterior. O Gamer Underline Over XTD diz: faz o L. Nós não fomos capazes de verificar se o Gamer Underline Over XTD é uma pessoa de verdade ou um robô de spam, mas aqui está o L. E se você estiver gostando do vídeo e quiser salvar o canal da falência, por favor, se inscreva, curta o vídeo e deixe um comentário mais legal do que o Gamer Underline Over XTD. Nossa emissora também atua na rede roxa de lives e no Instagram. Agora de volta ao vídeo, com o capítulo 3, o Silêncio Anacrônico, também conhecido como o Morpheus está muito chateado e a culpa é sua. Depois de ter percebido que uma das diferenças do silêncio nos quadrinhos é o espaço, o lugar mais adequado para procurar em seguida pareceu ser o tempo, mas logo de cara eu percebi que eu não sabia nem quantificar como o tempo passa em um quadrinho. Afinal, quanto tempo cada quadro dura? No cinema, independente de quantas vezes você assistir a mesma cena, o fluxo do tempo vai seguir inalterado, exatamente como foi decidido pelo diretor. A não ser que você assista o filme em 2x, nesse caso, eu tenho medo de você, vai ser já em uma peça de teatro, a duração de uma cena pode sofrer pequenas variações de uma apresentação para outra, se um ator decidir improvisar uma nova fala, por exemplo. Mas o público não participa desse processo, a não ser que você esqueça de desligar o seu celular e ele toque no meio da peça e constranja todo mundo. Nesse caso, eu tenho raiva de você, Já nos quadrinhos, o processo é justamente o oposto. A passagem do tempo, além de não ter uma duração fixa, é majoritariamente determinada pelo ritmo do próprio leitor. Se duas pessoas lerem o mesmo quadrinho, elas provavelmente vão ter tempos de leituras bem diferentes. E não é só por causa da velocidade que cada uma delas lê, é principalmente por causa dos gostos e personalidades de cada uma. Uma pessoa pode se identificar e emocionar muito com uma sequência da história e passar um tempão nela, enquanto outra pessoa acha esse mesmo trecho só legalzinho e passa por ele bem rápido. É até mais doido que isso na real. Meu quadrinho favorito é a 8ª edição de Sandman, e ao longo dos anos eu reli ele várias vezes. E mesmo que eu seja a mesma pessoa, ou pelo menos que eu acredite ser a mesma pessoa, a minha experiência em cada uma delas foi completamente diferente. Conforme eu fui envelhecendo e tendo experiências novas, meus gostos e pensamentos foram mudando, então o que me emocionava e chamava atenção na história e na arte era sempre diferente. Eu lembro que na primeira vez que eu li esse quadrinho, a sequência com um poema sobre a morte passou completamente batida pra mim, mas nas outras leituras ela teve um peso completamente diferente. Ela se tornou minha parte favorita e eu passei dezenas de minutos nela. De um jeito parecido com o que Heráclito falava sobre ser impossível entrar 2 vezes no mesmo rio, eu diria que também é impossível entrar 2 vezes no mesmo quadrinho. É claro que isso vale para todas as cenas, não só as de silêncio, mas fica particularmente evidenciado nesses momentos de silêncio, quando a ausência de informação convida o leitor para preencher o vazio com os próprios sentimentos e reflexões. Beleza, agora nós já falamos sobre silêncio, tempo e espaço. Talvez seja a hora de virar tudo de ponta cabeça mais uma vez no capítulo 4, Maus e o Ruído Inacabável, que só é conhecido assim mesmo. Não estava nos meus planos falar sobre isso inicialmente, mas enquanto eu estava relendo alguns quadrinhos para fazer esse vídeo, eu percebi uma coisa que explodiu um pouco a minha mente e decidi colocar aqui para mostrar que quando se trata de arte, sempre tem coisas novas para descobrir. Eu reli Maus procurando os momentos de silêncio para incluir no vídeo e percebi que não tinha nenhum. Bom, na verdade, quase nenhum. Com exceção dos intervalos entre os capítulos, em quase 300 páginas eu só encontrei 8 quadros sem balões de falas. Mas olhando atentamente, 7 deles tinham caixas de texto ao redor do quadro, e só um deles realmente não tinha nenhuma fala. Maus conta a história verdadeira do Art Spiegelman entrevistando seu pai Vladek, que foi um sobrevivente dos durante a Segunda. Em partes, essa ausência de silêncio é uma sobrecarga de informação proposital. A história não quer te dar nenhum descanso nem chance de estar confortável. Os quadros estão abarrotados de texto, e é muito comum que entre esses quadros cheios de texto tenha mais e mais texto transbordando entre os quadros. Não existe nenhum instante para respirar e se acalmar, nenhum lugar para fugir, como se isso fosse uma forma de emular os próprios horrores e angústias sem fim retratados na história. O único quadro verdadeiro de silêncio é o último, que mostra o túmulo do Vladek ao lado da esposa. Talvez como uma forma de demonstrar que esse único momento de silêncio depois de tanto ruído seja a paz. Talvez para indicar o esquecimento e apagamento de histórias que nunca foram nem nunca serão contadas. Talvez nenhuma dessas coisas, talvez nada, quem sabe. A única certeza é de que a história acaba aqui.
No vídeo passado eu contei a história sobre como levar um spoiler do meu filme favorito mudou a maneira como eu enxergava a arte. Se você estiver curioso para saber como foi, é só clicar no card aqui na tela e assistir. E muito obrigado por ver até aqui. Eu vou, mas eu volto.